Nós temos aqui o subtema até que todos ouçam. Eu entendo, irmãos, que na verdade esse subtema ele deve ser um lema para a igreja do Senhor Jesus Cristo na nação japonesa. Nós estamos vivendo uma geração cercada pela tecnologia, informação, comunicação instantânea, e nunca foi tão fácil, irmãos, nós enviarmos uma mensagem para qualquer parte do mundo. Mas diante da era que estamos vivendo, nós podemos contemplar um paradoxo, porque milhões de pessoas ainda vivem e morrem sem ouvir claramente o Evangelho de Cristo. E nós vemos que Deus é aquele, irmãos, que tem um coração missionário. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos, irmãos, que de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia inteira é um livro missionário. Quando nós olhamos para o livro dos começos, o livro de Gênesis, nós vemos ali, irmãos, que a queda do homem criou uma necessidade. Na verdade, a queda do homem criou uma missão. E a cruz tornou a missão possível. O Espírito Santo tornou a missão poderosa. E a igreja tornou-se responsável por executá-la. Quando nós olhamos para Gênesis 3,15, nós vemos aqui, irmãos, que a missão ela começou com a promessa da vinda do Redentor. Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui, irmãos, a primeira promessa messiânica que apontava para Cristo. Aí nós vemos ainda em Isaías 7,14, o Antigo Testamento ele aponta para a vinda do Filho de Deus. Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. O Redentor, irmãos, ele não seria apenas um homem, mas um enviado de Deus com o propósito da redenção da raça humana. Isaías 9,6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Podemos aqui ver, irmãos, um menino nos nasceu. Aqui fala da humanidade de Cristo, e também um filho se nos deu. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Jesus ele foi dado à humanidade com o propósito. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 6, o profeta Isaías já via o propósito da vinda de Cristo. E aí nós vemos que ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós vemos aqui, irmãos, o coração da missão. Jesus, ele veio por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, porque o pecado entrou no mundo, e o pecado gerou a morte, o pecado separou o homem de Deus, o pecado separou a criatura do Criador. E nós vemos, irmãos, o plano eterno de Deus para a redenção da raça humana. Isaías 49,6, a profecia também mostra que a salvação chegaria às nações, porque assim diz o profeta, disse mais: pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios,
para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nós vemos aqui, irmãos, a expressão até a extremidade da terra. A salvação nunca foi planejada para ficar confinada apenas em uma cidade. Não era somente para a nação de Israel, não era somente para Jerusalém, mas o propósito de Deus era todas as nações da terra, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Quando nós olhamos para João 1, versículo 14, nós vemos, irmãos, a plenitude dos tempos, o Filho vindo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Eterno entrou no templo, o Criador entrou na criação, aquele que sustenta o universo foi colocado nos braços de Maria. O Verbo se fez carne, Deus veio até nós com o propósito de nos redimir do poder do pecado, do domínio de Satanás e nos reconciliar com Ele. Irmão, Jesus declarou o propósito do seu ministério. Lucas 4, versículo 18, versículo 19: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe que ele disse: enviou-me, aleluia. Ainda Jesus declarou em Marcos 10, 45: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele veio servir. Jesus, ele veio com o propósito de morrer. O ministério de Jesus caminhava inevitavelmente para o Calvário. A manjedoura apontava para a cruz, o nascimento apontava para o sacrifício, e a encarnação de Cristo apontava para a redenção da raça humana. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vemos que Jesus ele veio com o propósito de buscar e salvar todos aqueles que estavam distantes, todos aqueles que estavam perdidos. Jesus veio buscar os perdidos. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque um dia ele nos buscou no lamaçal de pecado, um dia ele nos perdoou, um dia ele nos redimiu, um dia ele nos deu, aleluia, por meio da sua graça, a oportunidade de ter a convicção da salvação da nossa alma, não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas é um ato da graça de Deus. Aleluia. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Eu e você, nós não merecíamos a salvação, estávamos distantes, mas Deus nos alcançou pelo seu amor, Deus nos alcançou pela sua graça, Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Louvado seja Deus. Interessante que Jesus ele veio com propósito. E assim sendo, quando olhamos para Mateus capítulo 4, versículo 19, ele disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Aleluia, Jesus te chamou, você veio até Ele, aleluia, e o propósito de Jesus não é somente você ser salvo, está dentro da esperança da salvação, mas é eu e você sermos pescadores de homens. Aleluia. Antes de Jesus enviar alguém para o campo, Ele chama para segui-lo, Ele chama para ser discípulo, Ele chama para a comunhão com Ele. Aleluia. Nós vemos esse propósito. Aleluia. E quando nós olhamos para Mateus 10, versículo 5 a 8, Jesus ele envia os 11. Jesus enviou estes 12. Eles deu instruções dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos,
expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus também enviou 70, Lucas 10, 1 e 2 vai dizer, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros, para que envie obreiros para a sua seara. Nós entendemos, irmãos, que a seara é grande, poucos os obreiros, e nós precisamos estar na brecha, em oração. Para quê? Para clamar, para pedir que o Senhor continue levantando homens e mulheres comprometidos com Ele, homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, homens e mulheres comprometidos com missões, homens e mulheres que tenham compaixão de almas e possam cumprir o ID do Senhor Jesus. Jesus ensinou que a missão exige visão sobre as multidões. Aquele que quer fazer missão, ele tem que ter uma visão da parte de Deus. E quando nós olhamos para Mateus 9, 36 a 38, a palavra nos diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Nós vemos aqui, irmãos, que antes de Jesus falar sobre os ceifeiros, Jesus, ele sentiu a compaixão. Jesus, ele teve compaixão daqueles que estavam perdidos. E assim também, irmãos, todo aquele que é um missionário, todo aquele que quer ganhar almas, todo aquele que quer levar vidas a Cristo, precisa ter amor pelas almas perdidas, precisa sentir a dor daquele que está distante, caminhando para a perdição eterna, caminhando para o inferno, para a condenação eterna. A missão de Cristo chega a um momento, irmãos, crucial, justamente lá em João 12, 27, diz a palavra de Deus: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta obra. Mas para isso vim, para esta hora. Aleluia. Jesus, ele sabia o propósito da sua vinda, do seu ministério terreno. Ele sabia o que esperava ele. A cruz esperava ele. Ele haveria de se entregar naquela cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema da humanidade é o pecado, porque o pecado só traz destruição, tristeza, separação. Mas Deus veio por meio do Filho tirar o pecado do homem, transformar o mais vil pecador. Deus veio por intermédio de Jesus, aleluia, para chamar os homens assim, para que eles pudessem ter o perdão da parte de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para 2 Coríntios 5, 18 e 19, na cruz Jesus abriu o caminho para a reconciliação. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. Vem para você, irmão, e diga: Deus pôs na sua vida a palavra da reconciliação. Nós temos a palavra da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a estar de pé. Se coloque de pé.